Ok. Então, pessoal, eu sou o Ederson de Almeida Pedro, sócio fundador da empresa Gáutica Tecnologia e Inovação. Desde 2014, nós estamos trabalhando intimamente com o setor de saúde e segurança do trabalho, quando desenvolvemos uma inovação para a NR12. Em 2016, modificamos o modelo de negócio para uma plataforma de serviços online, estamos exclusivamente dedicados a isto, né? E estamos criando conteúdos, temos blog, nosso canal e muitos parceiros que são especialistas no ramo. Hoje trazemos aqui mais um especialista para tratar sobre assuntos pertinentes, os assuntos do momento, que é o GRO e o PGR. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso parceiro, professor Jairo Brasil, para que faça a sua apresentação também. Boa tarde a todos. Não sei se o som tá bom, estão me escutando, tá tranquilo? Muito bom. Ok, então, estamos aqui para mais uma live, né? Essa live de hoje tratando de higiene ocupacional, principalmente. Meu nome é professor Jairo Brasil, trabalho há mais de 20 anos nessa área de saúde e segurança do trabalho, como docente também. Tenho empresa de treinamentos também na área aí de segurança do trabalho. E uma das coisas que nos intriga, principalmente nos tempos atuais, com essas modificações e atualizações que as normas regulamentadoras têm sofrido atualmente, é a questão do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, bem como, né, o GRO, né, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Isso tem sido, digamos assim, tema de várias discussões, né? Nós estamos, inclusive, aí num momento de aguardo, eu estou, pelo menos, ansioso da questão da última atualização da NR1, que não tem aparecido aí, que vai trazer justamente como é que inclusive existe já esse texto aí, né, está sob consulta pública, a questão da PGR, ou do PGR, né, e a gente está aguardando, inclusive estava olhando há pouco o texto de forma geral, eu acho que ele está bem construído, né, e o pensamento justamente, né, entre essa parceria que nós temos, eu e o Ederson aí da Gáutica, né, é justamente a gente trazer esses especialistas para, digamos assim, dar uma performance melhor nesse estudo do GRO, né, e do PGR. Inclusive, tenho assistido live de outros companheiros aí que trabalham, militam na área também de saúde e segurança do trabalho. Tenho visto contribuições muito interessantes, tá? Que realmente têm reforçado, digamos assim, a questão da melhora até das normas regulamentadoras, na questão de flexibilizar alguns temas, tornar elas menos rígidas no sentido, digamos assim, de melhorar, inclusive, a segurança do trabalho e, inclusive, incluir algumas empresas de pequeno porte e médio porte que estavam alijadas, vamos dizer assim, né, das questões das normas regulamentadoras. Então, eu acho que o que eu tenho visto, justamente, é que está, digamos assim, sendo conduzido de uma forma muito transformadora que inclui bastante as empresas de pequeno porte, coisa que antigamente, inclusive, não se tinha. E aí nós resolvemos convidar esse parceiro, nosso amigo também, né, docente da área de saúde e segurança do trabalho, o Alex Marcolino, que eu sei que trabalha há muito tempo, né, ele tem duas especialidades que eu admiro demais porque, inclusive, ele já fez parte de algumas aulas minhas, né. Nós já discutimos coisas relativas às duas competências que ele tem, que é justamente a questão de avaliação, né, e inspeção de caldeiras e vasos de pressão, que eu acho que é um cara assim que tem um conhecimento vasto também nessa área, e higiene ocupacional, que ele, né, é digamos assim, especialista nessa área de medições de ruído, de calor, de frio, de poeira, né, o que você imaginar nesse sentido. Então, a intenção era justamente convidá-lo para ver, né, o que a gente pode aproveitar desse conhecimento todo do Alex nessa área aí de construção desse PGR, desse GRO, que está aí, digamos assim, perpetuando as discussões no tempo atual aqui, né, na nossa realidade atual, nesse meio aí de saúde e segurança do trabalho. E eu gostaria, então, que o Alex se apresentasse, né, e a gente já começar a conversar a respeito disso, trocar ideias e fazer uma espécie de bate-bola aqui sobre esses assuntos aí. Um abraço, Alex, um abraço também, Ederson, aí, vamos dar início, então. Bem-vindo, meu amigo Alex. Bom, boa tarde, professor Jairo, boa tarde, Ederson. Eu trabalho com segurança do trabalho
desde 1996. Meu nome é Alex Marcolino, mas muito conhecido pelo meu sobrenome, né? As pessoas poucos me conhecem pelo meu primeiro nome, mas me conhecem pelo meu sobrenome, que é Marcolino, e eu tenho grande honra em manter esse nome como a minha marca, né? O meu sobrenome. Bom, como eu falei, eu trabalho com segurança do trabalho desde 1996. A própria apresentação da live aí me entrega, né? Porque eu sou de uma época que se falava em supervisor de segurança do trabalho, né? E posteriormente nós tivemos a formação técnica, né? De segurança do trabalho. A minha formação primeira é na área técnica, né? Na área de segurança do trabalho, de supervisor e de técnico em segurança do trabalho, a qual eu amo de paixão essa atividade. Posteriormente, em 2008, a minha vivência, a minha apresentação à higiene ocupacional se deu na aula técnica, né? Porque na aula de supervisor, quem é das antigas aí que fez o curso de supervisor em segurança, lembra que era uma coisa muito, muito modesta, era um curso muito curto, né? O curso de supervisor de segurança. E depois o curso técnico passou aí para 2 anos de aula técnica, e hoje, ao longo do tempo, foi cada vez mais diminuindo essa carga horária do técnico de segurança, o que é uma pena, né? Posteriormente, em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização de higiene ocupacional com o professor engenheiro Marco Aurélio Lutgartz. Na época, o curso dele era um curso de 40 horas, hoje já é um curso de 50 horas, ele vem uma vez por ano, ele vem para o Rio Grande do Sul ministrar esse curso, né? E, posteriormente, agora, há 4 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação de higiene ocupacional. Eu gosto de dizer que eu sou do tempo que a higiene ocupacional era feita com ponteiros. O pessoal das antigas aí lembra que os equipamentos eram todos analógicos, né? Todos analógicos, né? Eram feitos com ponteiros, né? E aonde nós tínhamos uma grande dificuldade de quantificar algo de fato, né? De 2005 para cá, nós tivemos uma grande evolução na higiene ocupacional, onde os equipamentos eles vêm na forma digitalizada, né, digital, e inclusive alguns com software de cálculo interno, não necessitando do cálculo manual, né? Além disso, como o professor Jairo falou, já há muitos anos eu sou inspetor de equipamentos, né, inspetor de equipamentos e vasopressão. A NR13 preconiza que o engenheiro mecânico, né, que é o profissional habilitado, né, profissional habilitado é o engenheiro mecânico, mas a NR13 preconiza que ele faça a mão de técnicos formados, né, com conhecimento para fazer essa coleta de dados, né, e eu tive o prazer de muito tempo atrás de fazer o curso de inspetor de caldeiras e vasopressão, e sou inspetor de solda nível 1 também, pela antiga Fraend, em Canoas, que lamentavelmente hoje só foi para o Rio de Janeiro. E essa, fora outras formações de enfermagem, mas por hoje era isso. Deixamos a parte de enfermagem para uma outra época aí de primeiros socorros. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a um amigão meu que eu vi que está online, o Luiz Miguel Assunção. Obrigado aí por estar participando. Ele é um jovem que com certeza está buscando aí mais conhecimento sobre o tema. E agora, a nossa dinâmica vai ser mais ou menos assim. Nós temos algumas perguntas referentes ao tema GRO, PGR, e nós queremos que quem está assistindo, que a gente vê que o número aumenta, diminui, fique aí e faça as perguntas para o Alex Marcolino, que é um especialista, então, em higiene ocupacional. E vamos falar também da aplicação dela no programa geral, né, de gerenciamento de riscos, aí, a nova PGR. Com a palavra, o professor Jairo Brasil. Ok.
Vamos dar início, então. Eu vou fazer um ensaio de algumas perguntas, né? E depois, claro, na medida em que o pessoal também quiser fazer as suas perguntas, né? Fiquem à vontade aí. Então, Alex, uma das coisas que tem chamado a atenção nesse momento, né, de discussão do PGR, da GRO e tudo mais, é a questão do PPRA, né? Porque a gente fica preocupado que são muitos documentos, daqui a pouco tem que construir um documento que é o PPRA, agora não precisa mais, quer dizer, então vai entrar em foco agora o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que aliás me parece que é bem mais simples. Mas realmente há essa discussão de que com o PGR o PPRA perde a sua função. Essa seria uma primeira pergunta. E, junto com essa pergunta, eu vou encaixar também a questão da higiene ocupacional, ou seja, aquelas medições todas feitas para aqueles PPRAs, aqueles laudos todos, isso tudo eu posso, de repente, migrar isso tudo para o PPRA, aliás, desculpa, para o PGR depois, não? Eu acho que nós tivemos um problema de conexão aqui com o nosso palestrante de hoje, o Alex. Mas, enquanto isso, professor, a gente pode debater no tema e de fato, há ainda, né, bastante dúvidas sobre isso. Vamos ver aqui. Voltou, Alex. Alex, conseguiu ouvir a pergunta do professor, Alex? Não consegui, caí aqui, não sei, não consegui. Mas, basicamente, é sobre o futuro do PPRA. Se você acredita que o PGR irá impactá-lo, sim ou não, e justificar. Bom, está previsto, né, já está previsto para janeiro de 2021 o PGR assumir o local do PPRA, assim digamos, né? Eu sempre gosto de deixar muito claro que essas previsões do Ministério do Trabalho, elas têm que ser observadas, né? Porque um exemplo disso é o E-Social, né? O E-Social, ele já nasceu morto, né? Tanto que agora, há poucos dias atrás, ele foi, de fato, agora foi interrompido até se fale o contrário. Mas, a princípio, a partir de março de 2021, o PGR assume o local do PPRA. Eu tenho algumas questões também. Dentro da pergunta aquela que eu havia feito, se aquelas medições realizadas para o PPRA, aqueles laudos, o LTCAT e tudo mais, isso tudo vai ser aproveitado dentro do PGR? Pelo menos isso tem sido discutido nos últimos tempos, né? Não sei. A gente, na realidade, todos nós, como o Jairo falou, está aguardando a atualização da NR1 e nós estamos aguardando a edição, de fato, da NR9, né? E dos seus anexos, que hoje ainda são poucos os anexos previstos para a nova NR9, né? A NR9 PPRA, que era antigamente PPRA, né? Ela vem para ser uma norma de riscos ambientais. Então, a PPRA, a NR9 vai vir com informações de riscos ambientais e com as suas respectivas análises, as suas respectivas formas de análise. Anteriormente, no início ali, o professor Jairo falou que as NRs, elas são engessadas, são difíceis. Eu concordo e acho mais, as NRs, elas não são autoexplicativas, né? Elas falham na informação. Algumas informações, elas são subjetivas, e o problema de tu deixar uma informação subjetiva é a interpretação daquele que está fazendo, né, que pode interpretar para um lado ou para outro. Ederson.
Não, perfeito. Eu concordo. Tem alguns pontos que depois eu quero puxar também nessa discussão sobre o futuro, né? A gente, obviamente, sabe que o antigo ministério, nem isso, né? Nem ministério é mais, é uma secretaria, né? Que seria a Secretaria do Trabalho. Ela vem voltando atrás em suas determinações, mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o final ali, conforme o pessoal for entrando aqui na live, eu gostaria que o professor fizesse a próxima pergunta. Bom, a questão do PGR, né, eu tenho visto, inclusive, aqui dentro desse 1.5, que é o novo item que vai entrar aí como gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Da NR1 nova, tá? E o PGR, na verdade, ele vai ser, na verdade, um sistema de gestão também, né? E aí, me parece que é uma confusão muito grande com relação ao sistema de gestão entre o PGR e o GRO. Então, o que eu entendi até hoje, né, inclusive nessas lives que eu assisti de alguns outros colegas aí, é que o PGR está dentro do GRO. Então, o GRO, na verdade, é um grande, o pessoal tem falado aí, né, ficou moda, inclusive isso, um grande guarda-chuva, né, onde você pode ali inserir, digamos assim, outras normas regulamentadoras. E esse programa de gerenciamento de riscos, ele praticamente se tornou bastante fácil, pelo que eles têm dito, porque ainda não publicaram, né, pelo que o governo tem dito, que é tão somente 2 itens, né? 2 itens. Eu queria que tu me reafirmasse isso ainda, Alex, e o que tu entende por esses 2 itens aí que foram colocados aí como sendo o novo PGR. Realmente, nessa informação do PGR, como eu falei, ela é insuficiente e muito subjetiva, né? Conforme a NR1, o PGR é formado realmente por 2 itens, que é o inventário de risco. O que é o inventário de risco? Local onde o elaborador do PGR listará os riscos e perigos presentes no ambiente de trabalho, e o plano de ação, tá? Local onde o elaborador listará os controles, as medidas para minimizar os riscos, né? Isso nós tínhamos no PPRA, né? Muito parecido com o que nós tínhamos no PPRA. Nós tínhamos lá um plano de ação, onde nós recomendávamos para o empregador algumas ações, e nós tínhamos todo o documento base do PPRA, que hoje, com o PGR, apenas é o inventário de risco. E esse talvez seja o grande problema ou a grande questão de observação do PGR, o inventário de risco. Não quero falar em prazo de PGR, porque provavelmente alguém vai perguntar esse prazo de validade do PGR, então não quero falar nisso, mas um bom inventário de risco, bem feito, muito bem feito, vai me levar, consequentemente, a uma higiene ocupacional bem feita. Tá? Se na hora de fazer o levantamento de risco, e às vezes é um grande problema que a gente tem com os alunos, com os profissionais da área de segurança, é o levantamento de risco. É deixar passar algum risco. Hoje, com o PPRA, com a validade em tese anual, né, algumas empresas fazem até anualmente o PPRA, tu consegue arrumar isso de um ano para o outro. Com o advento do PGR, isto vai ficar muito mais complicado. Então, por isso que a análise de risco, o inventário de risco, uma das questões do PGR, talvez seja a mais importante, este inventário de risco. Pois o que eu acho, assim, que eu tenho visto, inclusive, isso, quando inclusive eu vejo nas lives, nas discussões, e até nos textos que eu tenho lido a respeito, tá? Me parece que não está bem claro de que forma fazer esse inventário de risco. É muito fácil a gente dizer assim, vamos fazer um inventário de risco, ok, né? Então, vamos lá, aqui tem várias máquinas, temos aqui, então, ruído, nós temos o calor, nós temos, né? Ok,
Agora, esse inventário de riscos, tá? E como eu sei, até pelo tempo de docência que eu tenho nos cursos técnicos de segurança do trabalho, há uma necessidade da gente estabelecer uma metodologia. Tá? Porque se não houver uma metodologia para fazer um inventário de riscos desse, então, primeira coisa, o que eu faço? Levanto os riscos, tudo bem. E depois, o que eu faço? Está aqui, ruído e tal. Então, o ruído, ok, levantei a questão dos ruídos, vamos então para a medição, é essa? A próxima etapa é essa? Ok. Depois, na questão de você elaborar um plano de ação, por exemplo, né? O plano de ação é praticamente você adotar medidas preventivas, sei lá, e aí, de que forma isso vai se estender durante um determinado período? Então, você vai ter que fazer um cronograma desse plano de ação, né, para cumprir as etapas e tudo mais, e ir registrando isso tudo. É complicado, a coisa não é tão fácil assim, tão simples. Então, quando me dizem assim que o PGR vai ser fácil, porque são só 2 itens, né, inventário de risco e plano de ação, tem muita água debaixo da ponte aí para correr, né? É verdade, Jairo. O que ocorre, assim, eu acho que o grande problema, ele vem anterior à formação do PGR, né? A edição do PGR, ou quando o PGR entrar agora em janeiro. O grande problema, ele vem, tu também, meu colega professor, a gente leciona já há bastante tempo, né? O grande problema, ele vem da sala de aula. O grande problema vem da sala de aula, né? Eu digo que quando de formação de curso técnico, lá há muito tempo atrás, quando eu fiz o meu curso técnico, eu tive a oportunidade de ter um professor de higiene ocupacional, a qual ele levou os instrumentos para que a gente pudesse mexer nos instrumentos, né? Muitos colegas aí lembram do DOS 450, nem existe mais, né? Mas a gente podia mexer nos equipamentos. A gente sabe que tem escolas técnicas que nem têm equipamento de higiene ocupacional. Dá o treinamento da área de higiene ocupacional ali com fotos. E quase tudo na segurança do trabalho é higiene ocupacional. Né? Nós temos lá higiene ocupacional na NR18, nós temos higiene ocupacional em todas as NRs tem higiene ocupacional, tem algum tipo de avaliação quantitativa ou qualitativa. Né? Então, o grande problema vem da sala de aula, porque não vai ser fácil o PGR, apesar de ter apenas 2 itens, né? Apesar apenas de ter 2 itens, não vai ser fácil o PGR, porque, justamente como tu falou, pelo inventário de risco. Como fazer esse inventário de risco? Ou seja, se criou uma nova metodologia a partir de janeiro de 2021, mas não se preparou os profissionais para isso. Essa discussão, inclusive, teórica, né, a respeito de como fazer esse inventário de riscos aí, eu tenho visto, assim, inclusive por isso que eu estou até questionando e conversando contigo a respeito, eu tenho visto, assim, várias direções dessa discussão, sabe? Quando você vê, de repente, um profissional discutindo, não, mas o inventário de risco, como se ele tivesse a certeza disso, e daqui a pouco eu vejo ele conversando numa direção. Daqui a pouco eu ouço outro, de repente, fazendo uma live, conversando, noutra direção. Então, olha, realmente, eu tenho visto, assim, uma coisa muito complicada. E aí você analisa aquilo que você vê em sala de aula, inclusive eu me lembro, né, há anos atrás, aí, anos retrasados, aí, quando tinha que, por exemplo, dar uma aula sobre PPRA, a dificuldade que os alunos tinham em relação a entender como é que se dava todo essa metodologia interna dentro da empresa para estabelecer um PPRA. Né? Então, já começava dizendo assim, primeiro, pessoal, olha, vocês vão ter que descrever funções, né? Não tem nada a ver com nomes dos funcionários, tal, é função, então é por função o PPRA. Isso eu não vejo hoje, inclusive não vi nem no texto da NR1 que está para ser publicado aí, né? Com esse PGR, não vi nada disso. Totalmente diferente.
né? Agora eu só vejo dizer, não, vai ser fácil, porque é só inventário e plano de ação. Ok. Agora já tenho ouvido, inclusive, alguns outros falarem aí, de que a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos, dependendo do caso, até das mudanças que ocorrem dentro da empresa, você tem que aplicar o planejamento estratégico com rodar o PDCA, né? Fazer... Poxa vida, olha, nós vamos ter que realmente... Olha, muito trabalho aí para essa implantação aí. Mas eu queria ver contigo ainda, Alex, que eu acho que é uma coisa também que o pessoal tem curiosidade, que tu nos mostrasse, de repente, as tuas habilidades na questão da higiene ocupacional e, inclusive, desses equipamentos que você usa costumeiramente aí nas atividades que você faz, né? E que você possa nos mostrar aí algumas características do equipamento e tudo mais, para a gente entrar um pouco mais para dentro dessa questão de higiene ocupacional, que a gente possa depois utilizá-lo nesse programa de gerenciamento de riscos. Bom, muito bem. Como eu falei, ao longo dos anos, né, ao longo desses 20 e tantos anos, né, os equipamentos, eles foram se modernizando, né? No passado, a gente tinha equipamentos com ponteiros, né, equipamentos analógicos, né, e com o tempo esses equipamentos eles foram melhorando, foram ficando mais modernos, né. Eu sou de uma época onde um dos primeiros cursos que eu fiz de higiene ocupacional com um engenheiro, Marco Aurélio Lutgartz, ele preconizava muito na época os equipamentos da Quest. O professor Jairo conhece, né, a marca, né? É uma marca de vulto, mas uma marca muito boa, porém, equipamentos ainda hoje caríssimos para a realidade do nosso país, né? Equipamentos da marca Quest. Hoje, eu tenho, há pouco tempo atrás, um colega que fez um curso com o engenheiro Marco, e ele já preconizou nesse seu novo molde de curso de higiene ocupacional, equipamentos Instruterm, equipamentos Minipa, 01DB, algumas centenas de marcas que nós temos aí no mercado, porque essa é a realidade da nossa higiene ocupacional. A gente achar que todo mundo vai ter um dosímetro Quest que custa aí 15, 19 mil reais, quando você, que está começando daqui a pouco, compra todos os equipamentos de higiene ocupacional no valor de um dosímetro da marca Quest, né? Então, ao longo desses anos, os equipamentos foram ficando muito, muito bons, né? Várias marcas de equipamento foram ficando muito bons. O grande problema não é o equipamento. Lógico, algumas atividades precisam de um equipamento específico, por exemplo, como a NBR 10151, avaliação de ruído de áreas habitadas, que também não deixa de ser higiene ocupacional, né? Que precisa um equipamento específico, precisa ser um sonômetro com bandas de oitava, um terço de oitava e uma de oitava, que precisa ter microfone calibrado separado do equipamento, ou seja, tem todo um critério que foi exigido pela norma. Então, para esta atividade, tem que ser este equipamento específico, podendo ser de qualquer marca, mas tem que seguir aqueles critérios de construção. Já para outras atividades, como dosimetria, por exemplo, nós estávamos falando em ruído, um dosímetro, 01DB, Instruterm, Crifer, o pessoal vai... Cada marca que fala aí, né, Sandro? Cada marca que fala cai um símbolozinho aí de cifrão, né? Mas podendo ser de qualquer marca. Sim. O equipamento. Né? O grande problema não é a marca do equipamento, tampouco a configuração do equipamento, porque nós temos lá as NHOs, né, as normas de higiene ocupacionais, que definem
essa configuração, os equipamentos já saem de fábrica configurados, né, para NHO 01, né, podendo ser configurado para NR15, podendo ser configurado para outras normas europeias, né. O grande problema não é o equipamento. O grande problema é a coleta deste agente, né? No caso, o ruído, né? A coleta do agente. O que a gente vê ao longo aí desses 23 anos, o que a gente vê quando a gente fala em dosimetria de ruído, por exemplo, vamos começar pela 1. O que a gente vê? A gente vê equipamentos não calibrados, né? Não calibrados, e aí a gente tem um grande problema de interpretação do que no passado era calibração e do que hoje é calibração, né? Nós vemos equipamentos que não são aferidos no local, né? E aí a confusão de aferição com calibração. Pois é, essa diferença você pode explicar para a gente, inclusive, porque muita gente, de repente, não tem essa noção, né? É muito importante essa questão da diferença de calibração e aferição, porque a calibração do equipamento, ela segue normas RBC, Rede Brasileira de Calibração, e metro. Essa calibração, ela é feita num laboratório, dentro de padrões laboratoriais, de controle de umidade, temperatura e até mesmo ruído, né? Todo um controle, todo um ambiente propício, construído para se fazer a calibração e ajuste, até porque não ajuste desses equipamentos. E isso é feito de quanto em quanto tempo? Bom, algumas, na realidade, não existe uma norma específica, né? Mas geralmente se calibra anualmente. Né? Geralmente se calibra anualmente. O fabricante, alguns fabricantes, e isso é importante a gente frisar, alguns fabricantes, no seu manual do equipamento, solicitam a calibração bianual. Por que comumente se calibra anualmente? Por que comumente? Porque vencia-se o PPRA, né? E quando da confecção de um novo PPRA, você anexava lá, entre os equipamentos, os certificados de calibração. Bom, a gente tem recomendações para equipamentos de espaços confinados, não é o tema, mas que as calibrações são semestrais ou até mesmo trimestrais. Isso quer dizer, inclusive, se de repente por uma falha de calibração do equipamento, você pode pagar ou deixar de pagar um adicional daqui a pouco para o funcionário. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma falha de calibração e uma falha... E quando é que eu vou ver essa falha de calibração? Na minha aferição. Né? Eu sempre gosto de dizer que a aferição ela não tem valor legal, né? Apesar de muitos fiscais do Ministério do Trabalho solicitarem que seja feita uma aferição no local da medição, né? E aí alguns profissionais gostam de falar calibração, e não é uma calibração, porque no local da medição você tem poeira, você tem ruído, você tem calor, você tem umidade, que não aquela dentro do laboratório, preparada para isso. Então, e que vai impactar diretamente no equipamento. E que vai impactar diretamente no equipamento. Então, o que se faz no local é uma aferição. Aferição é certificar-se que aquilo está igual àquele papel que você recebeu daquela calibração.
Tem uma validade, tem um peso? Tem. É muito bom para te ver se o equipamento ainda está bom. Né? Porque você pega um dosímetro, por exemplo, que você coloca ali no funcionário, quer seja um 01dB ou um Sonos da Triffer, que você já coloca todo o equipamento aqui, ou outro equipamento Struterm ou Strutemp, que você coloca na cintura e coloca por trás o cabo, né? Você coloca esse equipamento 8 horas num funcionário. Geralmente num local onde tem máquinas, equipamentos, onde tem calor excessivo, e esse equipamento fica ali perambulando por aí durante 8 horas. Possivelmente batendo, possivelmente impactando, possivelmente sofrendo ação de calor acima, às vezes, do que é permitido. Então, essa aferição no local, sempre antes de cada medição, é um comparativo daquela calibração primeira, ou anual, ou bianual, que é feito no laboratório. É importante? Claro que é importante, né? Mas ela sozinha não tem grande validade. Precisa da calibração. Uhum. Ok, e os equipamentos também de medição de poeira e de concentração de produtos químicos, assim, quais os mais utilizados por você nessas avaliações aí em empresas? Hoje as empresas de consultoria que fazem higiene ocupacional de poeira, vapores, gases, né, que precisam de uma bomba, né, uma bomba de amostragem. A bomba, por assim dizer, se a gente pode fazer uma analogia, né, ela funciona como um aspirador de pó que nós temos na nossa residência, né? Seria um aspirador de pó mais reduzido, né? E o cassete, ou o cassete, aonde vai ficar a análise, vamos fazer uma equiparação aí com um saco do pó onde fica a sujeira, falando mais grossamente, assim, para que a gente possa entender. Você pode ter duas situações. Você tem uma empresa de consultoria que tem bombas de amostragem, como é o nosso caso, nós temos bombas de amostragem, e essas bombas de amostragem sofrem lá calibração anual, e depois a calibração sempre quando do uso, né? Sempre quando do uso, a gente faz a calibração, ou faz a aferição, né, na realidade, faz-se a aferição, né? Ou você pode contar com um laboratório. As grandes empresas de consultoria em segurança têm lá o seu laboratório parceiro, que é aquele laboratório que vai fazer ou a análise desse cassete, a empresa faz a coleta, né? Eu faço a coleta, dentro de padrões para cada agente químico, tem lá uma quantidade de horas, tem um padrão para cada quantidade de horas, de minutos, de horas, e leva esse cassete para o laboratório, e o laboratório faz a análise. Ou você contrata o laboratório, para o laboratório ir lá com a bomba dele, com o cassete dele, fazer a coleta e emitir um resultado. As higienes ocupacionais de químicos, poeiras e particulados necessariamente vão precisar de um laboratório credenciado junto à Inmetro, né, evidentemente. E aí vai te dar, então, a proporção ali de concentração de poeira, de gás, de vapor, dependendo do caso de cada um. Isto. Aí, depois dessa coleta, né, depois que você faz a coleta, manda para o laboratório vai te dar o resultado lá em ppm, né, ou miligramas de mercúrio, dependendo do que estiver sendo analisado. A gente tem um grande laboratório parceiro, né, que trabalha para nós, que nos cede os cassetes. Né? Nós pegamos os cassetes, nós pegamos
os filtros, né? E fizemos as coletas, entregamos para eles e eles fazem a análise dessa coleta. E a determinação do tempo de exposição desse casséter lá dentro da empresa, de repente, isso é determinado por quem? Na verdade, isso existe um padrão, né? Um padrão internacional, que para cada produto químico, tem a NIOSH, tem outros órgãos, né, certificadores, cada produto químico tem lá um determinado tempo mínimo de coleta, né? Certo. E uma das coisas também que eu acho, por exemplo, e sempre tive defendo essa estratégia de que a gente pode fazer essas lives que a gente faz, principalmente nesse momento de pandemia, onde muita gente está em casa e tem essa possibilidade de assistir, né, essas intervenções nossas aqui. Eu acho que isso é muito mais do que, digamos assim, um ponto de discussão, mas sim uma forma de aprendizado também. Por isso que eu parto muito mais para a questão pedagógica das lives do que propriamente uma discussão, né, sem fim. Então eu queria ver ainda contigo a questão da temperatura, né, do calor, por exemplo, né? Como é que tu faz o uso, por exemplo, do termômetro aí para fazer essa medição de calor nas empresas aí? Eu nem vou falar equipamento aqui que tu já está cansado de saber, né? Mas eu, claro... Hoje no mercado nós temos... eu acabo fazendo propaganda para as empresas de equipamento. Sem problema, sem problema. Depois a gente pede Depois a gente pede uma verba. Depois a gente pede. Hoje no mercado existem vários medidores de estresse térmicos, né? Ou IBUTG, como queiram, né? Vários medidores de estresse térmico de várias marcas, Quest também, né? Vários medidores de estresse térmico. E nós temos, né? Evidentemente, nós temos lá o nosso padrão, né? Que é a NHO 06, né? A exposição ocupacional ao calor. Né? Uma das coisas muito importantes de a gente falar, e isso é um problema que a gente vem tendo ao longo dos anos, né, é a interpretação do calor. Né? Isso aí é uma das coisas que eu ia até comentar contigo, né? Porque, na verdade, você tem que definir o que é uma atividade leve, o que é uma atividade pesada, não é verdade? E isso é uma coisa difícil, né? Nós tivemos uma melhora, né, na NHO 06, onde ela esclareceu mais essa questão da atividade, né? Porque antes nós tínhamos os próprios anexos, o próprio anexo da NR15, né? Tem lá 3 colunas de atividade, né? A NHO 06 veio esclarecer um pouco mais, né, essa questão da definição da atividade, o que é leve, o que é moderado, né, o que é leve, o que é moderado. Então, são várias situações, né, problemáticas, assim, definir a atividade e definir o que é fonte geradora de calor. Uhum. Porque, para a gente, né, para gente higienista, a fonte geradora de calor é uma fonte artificial. Certo, né? Certo. Uhum. Então, nós temos aí caldeira, nós temos aí fornos. Fornos também, né? Nós temos aí cadinho de fundição. Uhum. Nós temos aí fornos de olaria. São várias fontes artificiais de calor. E de 2013 para cá, os Sinduscom, os sindicatos da construção civil, isso começou lá em São Paulo, né, depois veio para cá, para o Rio Grande do Sul, começou a dizer que o trabalho a céu aberto, né, que até então o trabalho a céu aberto, ele era penoso, né, um trabalho tido como penoso, né, tinha seu enquadramento lá como trabalho penoso, se houve a exigência de se avaliar calor no trabalho a céu aberto. Diga-se de passagem, em 2013, quando isso mudou aqui,
Eu fiz uma demanda de avaliação de calor, assim, terrível, né? Inclusive, hoje, a Fundacentro, né? A Fundacentro tem lá um link, você entra lá na Fundacentro e você consegue fazer a média de calor de determinada região, né? Colocando lá o tipo de solo, colocando lá a região, colocando várias informações, você consegue lá ter o IBUTG médio daquelas regiões, né? Isso se obtém por essas estruturas meteorológicas que nós temos nas cidades, né? Espalhadas pela cidade, e consegue se fazer. O que é uma ideia, né? Porque, por exemplo... uma referência, pelo menos, né? O que é uma referência, mais ou menos, né? Porque por exemplo, o nosso escritório é aqui em Cachoeirinha, né? A nossa unidade meteorológica mais próxima é em Gravataí, próximo do Cacipesca. Esse local do Cacipesca, em Gravataí, é um local na beira de um rio, com um local extremamente com floresta, né, arborizado. Então, tem toda uma questão mais tranquila de umidade, de temperatura, do que se eu fosse fazer uma medida aqui, por exemplo, numa obra no centro de Cachoeirinha, né? Lembrando também que o sol não é uma fonte artificial, né? O sol é uma fonte natural. E ele não é uma fonte contínua, como um forno, por exemplo, um cadim ou um forno tem lá uma determinada temperatura, que aquela temperatura vai ser constante. Ela vai ser constante, aquela temperatura. Diferente do sol, tem dia que vai estar mais calor, outro dia vai estar mais ameno, outro dia o sol vai estar mais forte, outro dia vai ter mais nuvens. Mas, enfim, hoje se faz a avaliação de calor externa na construção civil. Você faz, né? O Ministério do Trabalho cobra e as empresas têm que fazer, né? A Secretaria do Trabalho, né? Como a gente bem falou. Eu sou das antigas, ainda falo Ministério do Trabalho. Mas uma coisa muito importante, nós temos aqui 14 pessoas acompanhando a nossa live, o pessoal vai e volta, é que o pessoal interaja, faça perguntas, porque, de fato, o GRO, o PGR são temas que estão se tornando polêmicos pela falta de clareza e esclarecimento no seu procedimento. A gente falou antes sobre, são apenas inventário e plano de ação. São duas atividades e o PGR está pronto. Mas se a gente for falar do que é um inventário, se tem que classificar o risco, qual é a natureza desse risco, se é máquinas, equipamentos, se é caldeira, se é ruído, a gente daí... mas é só fazer, por exemplo, conforme uma determinada norma. E essa norma tem lá toda a sua complexidade, que gera, inclusive, a especialidade de alguns profissionais. Hoje, é muito difícil, eu, pelo menos, não conheço um profissional que seja especialista em todas as NRs. E se o PGR, de fato, exige que, ao entrar em um ambiente, seja feita a análise de todo esse ambiente com a devida qualidade e a devida classificação, para onde iremos, né? Aí entra aquela questão que foi comentada. O problema está antes, está ainda na formação dos profissionais. Como eu forneço tecnologia para profissionais de saúde e segurança do trabalho, eu posso afirmar, sim, que há muitos engenheiros que saem da pós-graduação sem a devida clareza de como que devem proceder com uma classificação de riscos, não conhece o HRN, Hazard Rate Number. Tem a obrigação de conhecer? Claro que tem, né? Sendo um profissional, tem que conhecer os protocolos. Quem é da saúde tem que conhecer o protocolo que classifica se um paciente está com Covid ou não. Quem é engenheiro em segurança do trabalho tem que conhecer protocolos que classificam riscos. Bom, com isso nós vamos aqui a algumas perguntas. Então, o Michael Menck, Michael, muito boa live, parabéns aos envolvidos. Muito obrigado, né? Vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver. E daí depois aqui nós temos o Davi Stank-Sabers, ou Cybers. Eu tenho uma pergunta, estou esperando o momento para. Então tá. Então, Davi,
este é o momento. Enquanto o Davi ele vai redigir ali a sua pergunta, eu acho até que o Davi é ex-aluno do professor, isso? É, isso mesmo, eu acho que foi aluno meu. Perfeito. Enquanto o Davi escreve a pergunta, eu gostaria só que o nosso palestrante aqui, o Alex, falasse um pouco sobre isso que eu abordei, sobre a complexidade de determinadas normas que geram uma especialidade e se fala em generalidade, né? Parece que é utópico, ao meu ver, né? Primeiramente, gostaria de parabenizar e dar uma boa tarde para o Michael. O Michael Meng foi meu aluno, meu ex-aluno, hoje técnico de segurança da PUC, excelente técnico de segurança. Muito obrigado, Michael. Bom, a gente tem que pensar que o PGR, assim já como o PPRA, apesar de muita gente não pensar assim, são documentos multidisciplinares. Vários profissionais na área de química, da área de segurança, da área de EPIs, né? Vários profissionais devem estar integrados para abrilhantar esse documento. Sobre a informação de colocar a norma, de como fazer, né? Isso que tu falou dos profissionais da área de segurança, quer sejam engenheiros ou quer sejam técnicos de segurança, né? Sair da formação e às vezes não saber o que fazer, né? Como fazer, né? E não tem mistério. Existe lá a NR15, que não é clara. Depois, nós temos aqui uma recomendação ACGIH, né? ACGIH, né? American Conference of Governmental Industrial Hygienist, ACGH, né? Um livrinho aí importante dos colegas terem, né? A ACGH. Avaliação de risco, ou avaliação de higiene ocupacional, ela é qualitativa ou quantitativa, né? Hoje nós temos várias literaturas no mercado aí para que a gente possa fazer uso delas, né? E por que não aprender todo dia, né? A Fundacentro está aí, a Fundacentro tem muito material atualizado para que a gente possa ler, né? Eu gostaria de indicar também aqui periculosidade e insalubridade, aspectos técnicos e práticos, do professor Tufi Messias Saliba, um excelente livro aí para os colegas higienistas, né? Um excelente livro. Então, tem informação. Quer saber como é que faz uma coleta de ruído? Vai lá na NR15. A NR15 não está clara? Vai na NHO01. Está claro. Não precisa inventar, né? Alguns colegas gostam de falar, não está na NR15, o próprio PGR lista NR15 e ACGH. Tá? E aí a gente tem as cobranças, as interpretações, as questões legais, né? Eu preciso fazer uma análise, eu preciso fazer uma coleta de dados e eu preciso ter um parâmetro para essa coleta de dados. Bom, vou na NR15, tá? Norma regulamentadora 15. Não tem na NR15. Eu vou numa norma internacional americana ou eu vou na minha norma de higiene ocupacional NHO 01 lá da Fundacentro, que é uma norma nossa aqui, construída aqui. E a gente sabe, com questões legais, né, questões do direito, né, eu primeiro uso uma norma nacional, e quando eu não tiver essa norma nacional, eu faço uso de uma norma internacional para ter um parâmetro.
Então, eu preciso de uma informação, eu vou lá na NHO 01. Tá explícito, tá extremamente muito bem explicado como fazer a medição, como regular o equipamento, configurar o equipamento, aonde que deve ser feito, qual é a área, né? A área de 50 a 150 milímetros do canal auditivo, tá tudo, a quantidade de horas, como é uma dose, o que representa a dose, a quantidade de horas para se fazer essa dose. E, lamentavelmente, como o Sandro muito bem falou, a gente vê colegas aí fazendo dosimetria de 60 minutos. Eu cansei de chegar em empresas e pegar laudos de colegas, né, que tu vai ver a dosometria ali, tem às vezes 15 minutos de coleta de dose. Uhum. E aí a irrelevante, né? Irrelevante para o objetivo que se quer, né? Realmente. Perfeito. Nós temos duas perguntas agora, eu quero dar espaço aqui para o pessoal, até para a gente cumprir aqui com os horários previstos. Então, o Davi, ele fez a pergunta dele. Então, ele diz assim, a nova NR18 traz a obrigatoriedade de se apresentar PGR no treinamento básico, em seu anexo 1. Trabalhando na área da construção civil, deparei-me com a atividade de preparar-se esse. Pergunta, então, está aqui. Gostaria de saber o que seria importante pontuar sobre PGR para o funcionário, né, na construção civil, conforme ele apontou. Muito bem. O PGR, ele vem para substituir o PPRA. Né? Lógico, nós não podemos entender que é o mesmo documento, né? Não podemos entender que é o mesmo documento, mas ele entra no local de um documento já existente. Como a gente falou, o PGR tem duas informações, né? E o PPRA esclarecia mais esta situação de o que eu devia passar para o meu funcionário. Isso não está implícito no PGR. Mas, de novo, no meu entendimento, o que eu vou passar para o funcionário da construção civil do PGR? Algo muito parecido que o PPRA já preconizava, que é os riscos. Quais são os riscos que estes funcionários da construção civil estão expostos? Lá no PPRA, no passado, isto era obrigatório, apesar de pouca gente fazer, diga-se passagem, né, professor? Poucas empresas faziam isso. A empresa pegava lá o PPRA, botava na gaveta e era isso. Mas estava lá na NR9, que era obrigação do empregador passar aos funcionários os riscos a qual eles estavam expostos. Através, quer seja de palestra, quer seja de cartaz, não importa. Né? Então, com a NR18, diz que eu tenho que passar para os meus funcionários informações do PGR. Que informações são essas? O plano de ação? São 2 itens. Inventário de risco e plano de ação. Eu tenho que passar para o funcionário quando que eu vou arrumar determinada situação, porque a empresa, às vezes, não vai ter dinheiro. Ou eu tenho que passar para o funcionário, olha, determinado setor tem tal risco, fizemos um inventário de risco, determinado setor tem tal risco. Temos que usar, sei lá, hipoteticamente, protetor auricular em determinado setor, porque lá o risco é maior. Então, no meu entendimento, este item da NR18 é a informação dos riscos, muito semelhante ao que o PPRA já preconizava no passado e não se cumpria. Perfeito. Eu acredito que praticamente substitui, né, aquele item que diz assim que é obrigação do empregador informar aos trabalhadores os riscos presentes no ambiente de trabalho e as medidas de proteção implementadas para que esses riscos não se transformem em acidentes e doenças ocupacionais. Então, Davi, só para responder para ele ali também, complementando o que tu falou, Alex, né, basicamente o que você vai ter que passar para os funcionários
no canteiro de obras é isso, ou seja, quais são os riscos que estão presentes ali no canteiro de obra? Você faz esse inventário de riscos, como o Alex falou, né, e vai dizer o que pode impactar negativamente neles e quais são as medidas de proteção ou de prevenção que a empresa da construtora aí, né, adota para que esses agentes de risco não se transformem, né, em potenciais perigos, de repente, para se transformar em riscos, desculpa, para se transformar em acidente ou doença ocupacional. Basicamente é isso. É claro, se a gente pegar, eu estou até dando uma olhada aqui, né, no texto que deve ser inserido aí por diário oficial na nova NR1 aí, né, e dá para ver que documentos mesmo, eu acho que teve uma pergunta, inclusive, de uma assistente aí, da Eliane, que está aí na tela, né? Eu até vou ler a pergunta dela agora, que okay. A Eliane Belo, inclusive, fez uma bela pergunta, que é uma pergunta muito comum para todas as NRs, que é o que se entrega de documento. Porque, muitas vezes, o trabalho dos profissionais, principalmente se falarmos de consultoria, é entregar um documento, que ele não faz a medida, ele, de fato, ele faz uma análise e entrega uma comprovação física, que agora também já pode ser digital, né, que já está mudando um pouco. Então, eu também tenho essa curiosidade de quais os documentos mínimos que deverão conter na PGR. O que diz aqui o item 1.5.7, só para... Estou transgredindo o espaço do Alex também. 1.5.7 diz o seguinte: o PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de riscos e plano de ação. Né? E aí diz ainda, mais, não é só para complementar ainda, os documentos integrantes do PGR deverão ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais NRs, então, quer dizer, já entra as outras NRs, datados e assinados, e devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados e seus representantes e a inspeção do trabalho. Perfeito. É o que diz, Alex, é o que diz assim. Alex, será que está online ainda? Acho que travou. Deu uma travada. Bom, enquanto o Alex restabelece ali a conexão dele, vamos falar um pouco sobre esta documentação. De fato, esse é um tema que ele gera uma certa polêmica, e eu gostaria de ouvir também a opinião do Alex. Eu acho, não sei se... Alex, você tem uma inclinação maior para a NR15, a parte de higiene ocupacional, ou você também trabalha com a 13, com a 12, com outras NRs? Alex? Bom, enquanto isso, professor, eu tenho um caso... Não, na realidade, a TST Consultoria, uma empresa... Tem uma instabilidade ali na conexão do Alex. As lives têm disso. Eu queria até salientar aqui a presença também da arquiteta, engenheira de segurança do trabalho, a Luciana Fux também, que está nos prestigiando aí com a sua presença aí também. E nós temos também a Janete Silva, que ela faz aqui um agradecimento pelos ensinamentos aí dos nossos professores. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos colocando aqui as perguntas. Vamos voltar agora com o Alex, que restabeleceu a conexão. Por favor. A TST Consultoria é uma empresa com mais de 23 anos no mercado, né? E nós não trabalhamos apenas com higiene ocupacional, né? Como o Jário muito bem falou, a gente trabalha também com inspeção de caldeiras, né? Com inspeção de caldeiras, nós trabalhamos na área de treinamentos, entre outras atividades. Mas eu sou suspeito em falar, né? Eu gosto muito da higiene ocupacional, estudo muito da higiene ocupacional, eu sou um aficionado pela higiene ocupacional, né? Inclusive, sou professor da cadeira de higiene ocupacional também em escolas técnicas, né? E cada profissional aqui no escritório, nós somos em 6, cada profissional é bem multidisciplinar, mas
tem uma quedinha aí por alguma NR, né? Ou por NHO, né? No meu caso, Perfeito. é higiene ocupacional. Não, é isso mesmo. Nós também na empresa acabamos nos direcionando mais para NR12 e isso se torna o nosso universo. A gente vê máquinas, equipamentos para tudo que é lado que a gente olha, né? E eu acho que é o que nós estamos abordando aqui. Mas, professor, vamos expandir um pouco a NR15 e vamos pegar aqui novamente a pergunta da Eliane Belo. Documentos, na sua opinião, nos dê mais detalhes para que possamos ajudar a Eliane lá no seu trabalho para quando o PGR vier. Olha, é o que eu tinha comentado, inclusive, com o Alex, né? E nós tínhamos já lá no início da live ainda falado, de que ainda existe uma dúvida muito grande em relação a como elaborar esse documento. Né? Embora se diga lá que a gente tenha essa facilidade, porque é só fazer o inventário de riscos e o plano de ação, mas não é tão simples assim. Né? Então, a gente, olhando inclusive o texto da nova NR1, aí, que é esse 1.5 que vai entrar futuramente, a gente observa assim, que tem detalhes realmente que precisam ser mais, digamos assim, melhor, não vou dizer melhor construídos, senão estaria criticando o texto, não é essa a questão. Mas nós precisamos, digamos, nos aprofundar um pouco mais nesse texto, inclusive para entender um pouco melhor de que forma fazer esse inventário de riscos. Né? Uma das coisas, inclusive, que eu tenho notado, né, é que muita coisa que está ali na descrição de como fazer esse inventário de risco saiu de dentro do PPRA, viu? O texto, inclusive, ele meio que imita, né, não tem nada assim. Se eu fosse dizer assim, tem muita novidade na nova NR1 a respeito desse PGR, não é verdade. Se você pegar ali o texto do que está para entrar ali na NR1, que eu estou com ele aqui na tela, tá, que é esse que está sob consulta pública, muita coisa do que está ali é do PPRA. Perfeito. Não sei se o Alex concorda com isso. Sim, sem dúvida nenhuma. E é importante a gente dizer que o PGR o Programa de Gerenciamento de Risco não é nenhuma novidade. Ele é um programa que já existia da norma de mineração para as mineradoras. As mineradoras trabalhavam muito com o PGR, então não é novidade nenhuma. A gente aqui atende algumas mineradoras e já fazia o PGR para as mineradoras, até por uma cobrança legal, né, das próprias secretarias. Então, não é nenhuma novidade, não se criou nada novo, né? Se aperfeiçoou e tirou de uma norma específica, englobando todas as outras normas. Então, não tem nada de novo no PGR. Eu tenho um apontamento para os dois, para o Alex e para o Jairo, quero ouvir a opinião de vocês, a minha pergunta. Eu tenho uma sensação, uma impressão. GRO é meramente conceitual, né? Ele fala sobre obrigações, mas ele não é documento, ele não é uma prática. PGR é o que está mais próximo de algo que seja execuível. No entanto, não existe documento PGR, na minha opinião. Eu avalio que o que existe é o seguinte: inventário, qual é o modelo? Vai depender da natureza do risco. Um risco em máquina e equipamento é uma coisa, um risco de eletricidade é outro, um risco de ruído pode ser uma outra abordagem. Que, por exemplo, o modo que nós classificamos riscos para máquinas e equipamentos, na NR12, nós utilizamos 4 protocolos, ou o HRN, ou o PLR, SIL, NBR 14153. Sendo que nós podemos classificar os perigos de acordo com a ISO 2100. Beleza. Daí agora nós vamos começar a fazer a NR3. Daí eu tenho um amigo que é engenheiro mecânico, trabalha com a NR13, é aqui de Caxias do Sul, e o meu amigo me mostrou como é que ele faz a NR13. É outra pegada, é diferente. Se calcula o desgaste das paredes dos vasos de pressão, tem periodicidade, tal, coisas que não tem na NR12. Agora, como é que eu vou dizer assim, não é um documento PGR e você entra na fábrica e faz tudo, né? Eu estou com essa inquietude e eu gostaria de ouvi-los. Bom, não sei. O Alex pode ir. Eu tenho uma opinião a respeito disso, vou esperar o Alex também.
É muito interessante isso, assim, porque nós temos duas siglas, né? Que é o GRO e nós temos o PGR, né? Quando a gente fala no GRO, a gente está falando em gerenciamento, a gente está falando em administração, a gente está falando em controle, a gente está falando, por que não dizer, em ISO 45001. A gente está falando em ISO 18000. Sistema de gestão. A gente está falando em sistema de gestão. É um gerenciamento, é uma gestão. Então, o GRO é um mecanismo, não é nem uma ferramenta. O GRO é um mecanismo de gestão, que esse mecanismo pode ser entendido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas para fazer essa gestão. O PGR, eu entendo como um programa, né? E um programa, ele é explicitado em um documento. Esta é a minha opinião. É nesse ponto que eu discordo. Eu acho que a Luciana Fux, ela discorda junto comigo aqui, que ela diz assim, não tem receita de bolo. Cada situação de risco podemos abordar de uma forma. Daí eu passo a palavra para o nosso professor Jairo Brasil agora. Exatamente. A Luciana tem toda a razão, né? Porque a identificação justamente dos riscos ali naquele ambiente de trabalho é que vai, digamos assim, fazer o conteúdo desse PGR, desse programa de gerenciamento de riscos ali, naquele lugar. Então, esse inventário de riscos vai estar de acordo com a característica da empresa, da fabricação, do processo de fabricação, uma fábrica de tinta, uma fábrica de móveis, uma indústria, de repente, de carnes, um hospital, sei lá, né? Então, tudo isso vai, digamos assim, gerenciar, não vou usar esse termo, vai direcionar, digamos assim, esse PGR, tá certo? Agora, uma coisa que você falou, Ederson, que é importante a gente estabelecer e, de repente, discutir aqui também, é que quando a gente fala de PPRA, a gente está falando dos agentes ambientais físicos, químicos, biológicos. E o PGR, ele veio, inclusive, para contemplar os riscos ergonômicos e, potencialmente, também os de acidentes, que são os considerados mecânicos, que aí leva para a questão da NR12. Então, exato, é mais complexo, é isso que eu quero dizer. Né? Esse é meu ponto. Você não pode comparar, de repente, um PPRA que só contemplava riscos físicos, químicos, biológicos, agora com o PGR, onde vai introduzir os agentes ergonômicos e mais os de acidentes. Então, perfeito. Tá. A gente está chegando exatamente aonde eu imaginava chegar quando a gente planejou essa live, que é o seguinte. Eu recebo bastante contatos aqui de profissionais de segurança do trabalho, aqui na Gáutica, dizendo assim, eu preciso do PGR ficar pronto para começar a usar quando for liberado. Tá, o que tu faz hoje? Eu faço o PPRA. E querem meio que transcrever, não é uma crítica, é uma má interpretação, transcrever o PPRA para o tal PGR. Só que eu vejo muitos profissionais que não sabem fazer a NR12, não sabem fazer a 13, não conhecem muito a 10, tem muitos que sabem muito bem, que me ensinam muito. Eu estou me referindo a uma proporção grande que não sabe. E daí espera, conforme a Luciana falou, a receita de bolo, que eu preencha campos e tenha assim, esse é o PGR. Inclusive, aqui vai uma crítica para outros companheiros nossos que fazem lives, que tem a chamada assim, conheça o modelo definitivo do PGR, conheça o relatório agora, compre... Não, e tem gente vendendo. Compre o modelo PDF, o pendrive com o PGR. Não, espera aí. Será que eu entendo tão... será que eu entendo tão pouco que o cara está vendendo o modelo do PGR e na minha cabeça não tem como existir o modelo? É isso que cria uma grande confusão. Pode falar, Alex. Na realidade, você está corretíssimo. É como eu falei no início lá, o PGR, ele assim como o PPRA, lamentavelmente que as pessoas não viam assim, mas o PGR ele é um documento multidisciplinar. Como tu mesmo falou,
ou um mecanismo, ou um programa multidisciplinar. Porque, como o professor Jairo falou, a partir do momento que eu anexo ou começa a se avaliar no PGR o risco de acidente, eu posso ter acidente com o NR12, eu posso ter acidente com o NR13. Exato. Tem uma característica ali do ANR1 que diz assim: a análise de risco, que comumente ela é feita, tipo, o empreendedor, lá, o empresário, o empregador, ele chama um consultor para ver máquina, outro para ver instalações elétricas, o outro vai na caldeira, o outro faz o PPRA e tal. Eles, é necessário ter o diagnóstico com o inventário, né? Tem que ter diagnóstico, tem que ter o plano de ação, inclusive tem que ter o comparativo do antes e depois com evidências de imagem. Vocês viram isso ou não? Tá? Tem uma NR1 comentada que está rolando aí pela internet que está bem explicitado. Por exemplo, a gente fala muito assim, tem que ter plano de ação. Foi falado em PDCA, mas poderia ser um 5W2H ou não. E eu acho que a gente tem que botar os pingos nos is, começar a definir isso daí, para dar uma mão para o pessoal. Daqui um pouco alguém diz, não, eu já vou sair na frente, eu vou começar a fazer planos de ação. Tá, como é que você faz o seu plano de ação? Eu faço uma planilha assim assado. Mas é bom entender que toda planilha que diz quem é, quando vai fazer, qual o custo que tem, por trás, alguém já pensou num método. E na minha impressão é que se nós tivermos uma referência acadêmica, bibliográfica, histórica, a gente tem maior base, embasamento de defesa perante, inclusive, uma auditoria, uma fiscalização que nem eles estão preparados, porque eles estão fazendo o PGR e está, de fato, suspeito. Não está bom, está muito obscuro. Eu diria assim que hoje, inclusive, uma das maiores referências, digamos, de texto e bibliográficas que a gente pode recorrer para entender um pouco melhor o PGR, e isso tudo que está sendo discutido aí, é justamente o NR22. Foi comentado aqui isso pela Luciana, né? Exatamente. Basta você recorrer lá e daqui a pouco você fazer uma adaptação à sua empresa, entendendo aquilo que está constando lá no texto da NR22, tá? Que é possível realmente você... E claro, você pegar ainda o texto da NR1, que vai entrar esse 1.5 aí, né? Você juntar essas duas literaturas inicialmente, claro que de repente se puder recorrer a outras também, mas eu acho que é bem importante para conseguir entender como conseguir construir esse PGR lá na realidade da sua empresa. Justamente até porque, como eu disse, não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade, uma boa referência mesmo, professor. Na questão da análise, tá? É importante a gente ver o seguinte: o profissional técnico de segurança das empresas, o profissional técnico, ele vai ter que estar muito bem, e às vezes não está, mas ele vai ter que estar muito bem preparado para saber o que ele quer de fato. Porque é muito comum a gente ver o profissional, por exemplo, fazer orçamento de análise, e cada empresa de consultoria, a gente vê lá avaliação de ruído. Tem valor de 1.500, tem valor de 5.000 e tem valor de 10.000. Às vezes a gente vê, fazendo uma analogia assim, de diferenças de valores. Por que essas diferenças de valores? Porque cada empresa de consultoria tem uma interpretação a mais, a menos, ou na íntegra do que diz a norma de higiene ocupacional. Então, eu tenho que saber o que eu quero para poder contratar, para poder saber que tipo de análise que eu vou querer dentro da minha empresa. Por isso que cada vez mais se faz necessário os profissionais da área de segurança se interagirem, estudarem, pesquisarem, para poder até mesmo, lamento dizer isso, até mesmo para não ser ludibriado.
Um cara chega na tua empresa e faz... o cara chega na tua empresa e faz uma dosimetria de 1 hora. Mas como isso? Como tu aceita? Preço. Infelizmente é isso. Quem cobra menos está levando o serviço para casa. Eu, inclusive, sou um crítico contumaz da questão da falta de leitura pelos profissionais da área de segurança do trabalho. Claro, com certeza tem muita gente competente no mercado, mas eu estou dizendo aqueles que estão em formação. Tá? Nós recebemos muitos jovens que vêm do ensino médio, tá, com uma deficiência muito grande de leitura e interpretação de texto. Então, é difícil. Você, às vezes, vai trabalhar um texto, por exemplo, como o do PPRA NR9, você vai trabalhar um texto, por exemplo, como o da NR1 nova aí, né, falando de conceitos, o que é empregado, empregador, uma norma excelente no seu texto ali, nessa questão do glossário. O que é empregado, o que é empregador, o que é empresa, o que é estabelecimento, o que é canteiro de obra, frente de trabalho. É importantíssimo para eles entenderem isso, inclusive porque vai estar nas outras normas regulamentadoras, constando no texto das outras normas. Eu chamo a atenção sempre disso, né? Mas é difícil, porque às vezes você recebe, de repente, né, pessoas que vêm para uma formação técnica com uma deficiência muito grande de leitura e interpretação de texto. Nem vou falar de outros conhecimentos, de física, química, matemática, né? Mas leitura e interpretação de texto para a legislação é fundamental, né? Eu quero endossar isso que o professor falou, por mais que a gente esteja provocando um debate que é para enriquecer, né, a nossa conversa, que é o seguinte: nós estamos vivendo uma era que mais do que nunca estão surgindo novas profissões. Nós temos a profissão do youtuber, do cientista de dados, inteligência artificial, de trabalho em home office, com não sei o quê. E a segurança do trabalho, ela parou no tempo por muito tempo. Ela ficou, pegar as normas são de 78, a grande maioria, e elas se renovaram muito pouco. Nos últimos anos está tendo aí um trabalho em cima disso. Então, assim, você que é profissional de segurança do trabalho, tem uma chance única de se destacar nesse cenário. E aí passa por essas qualificações que não é nenhum absurdo, que é a base da educação, que é ler bastante para desenvolver a habilidade de entender o texto, de colocar em prática. Então entra essa questão da NR1, que eu vejo más interpretações de profissionais que são ditos renomados, que é a questão assim, a análise de risco ela é feita por o ambiente, então, que está ali, né? Então, o inventário do quê? Da fábrica? Não, é de ambiente de trabalho. O ambiente pode ser um pavilhão, pode ser uma linha de produção, dependendo do tamanho da empresa, pode ser a empresa toda, assim por diante. Só que se aborda com aquele simplismo, que daí a gente fica em dúvida se é preguiça ou a deficiência, que também tem pessoas que não conseguem pegar grandes textos. Nós temos até uma autoridade no governo que falou que os livros são um monte de textos, né? Pouca figura e muito texto. Então, é isso, a gente não pode retroceder na educação. Nenhuma nação ficou desenvolvida sem educação. É a base, é o fundamento. E na segurança do trabalho também sofre a precariedade da educação, como em outras áreas. Também na minha área de desenvolvimento de software. E, lamentavelmente, né, professor Jairo? O professor Jairo também é professor há bastante tempo, como eu. Lamentavelmente, o que a gente vê é o contrário disso, né? As escolas, com o apoio do MEC, evidentemente, né? As escolas cada vez mais diminuem as cargas horárias dos cursos técnicos. Cada vez mais se diminui a carga horária. De 10, 12 anos para cá, se tirou quase 400 horas dos cursos técnicos autorizados pelo MEC, né? E aí o que ocorre? As escolas acabam se adequando. Tu tem lá escola X, que tem o curso de 1.800 horas, e tu tem a escola Y, que conseguiu, no MEC, a autorização para fazer um curso de 1.500, aquela que tinha de 1.800 vai pedir para se equiparar àquela de 1.500, porque vai ganhar o mesmo com menos horas. Né? Então, e cada vez mais foi se tirando
ao longo dos anos, né, ao longo dos anos, foi se tirando carga horária de ensino, o que é uma pena, né? Por quê? Porque tu não deixa de falar daquele assunto. O que acontece é que há 10 anos atrás tu tinha 80 horas para falar de um assunto, e hoje tu tem 30. Então, é muito complicado. Exato. Muito complicado. Eu acho que uma das coisas ainda... nos cursos EAD. Uma das coisas ainda, Alex, né, que eu acho que não fica bem claro quando o aluno entra na escola, que a responsabilidade de sair dali um profissional capacitado ou qualificado, vamos colocar aí, né? Capacitado não. Qualificado, que é um curso de longa duração, não é responsabilidade só da escola e nem do professor. É responsabilidade que tem partilhada, ou seja, uma parte é da escola como estrutura que tem que fornecer realmente uma estrutura razoável, o professor que tem que ter um certo conhecimento e digamos assim, uma capacidade de transmitir, de trabalhar esse conhecimento, mas o aluno também tem que fazer a sua parte. A leitura, né, estar envolvido com as disciplinas, né, não é só chegar em casa, jogar a pasta ali e pegar depois na semana seguinte, né? Tem que olhar o que ele aprendeu, revisar alguma coisa. Então, eu acho que, inclusive, uma coisa que eu sempre defendi, né, que o professor Pierluigi Piazzi, que é um professor, infelizmente morreu faz mais ou menos uns 3 anos, um professor italiano, que era cidadão brasileiro, porque ele veio para o Brasil, né, e ele falava muito de que estudar é escrever. Estudar é escrever. Quem não escreve não aprende. Então, assim, você está, de repente, aqui assistindo essa live, por que não ter um caderninho do lado aqui apontando as coisas? Você está em sala de aula, ouvindo o seu professor, por que não ter um caderninho anotando todos os detalhes do que está sendo discutido, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que nós temos que realmente trabalhar no sentido de melhorar a formação, mas também faz parte da nossa atividade enquanto docentes despertar nos alunos isso. E esses dias mesmo eu estava dizendo o seguinte: vocês vão fazer o quê? Vocês vão esperar que a pandemia passe para começar a ler e começar a se capacitar ou se qualificar para realmente dali sair um bom técnico de segurança do trabalho? Essa é a hora. Porque, de repente, lá na frente, quando o mercado se abrir, que vai acontecer, porque essa pandemia vai passar e as oportunidades vão aparecer, vão precisar de pessoas qualificadas. Cadê essas pessoas? Então, esse é o momento. E nunca vi tanta live abordando vários assuntos importantes, significativos para a gente aprender de graça. De graça. Perfeito. Muito obrigado, professores, pelas contribuições. Eu sei, pessoal, que este assunto ele não é intimamente ligado na PGR, na documentação, mas notem que a gente também fez uma conexão com o tema, que todos nós somos responsáveis pela saúde e segurança do trabalho. Nós que trabalhamos nessa área, e é uma profissão que tem uma responsabilidade muito grande, que a negligência, essa falta de atenção, a falta de conhecimento, pode ter consequências irreversíveis. Então, é um momento um pouco mais tenso aqui da nossa conversa, porque exige, de fato, a seriedade, né, que a gente está colocando. Mas agora vamos retomar as questões dos entregáveis. A PGR, a GRO, a gente não tem mais perguntas aqui, nós já vamos, então, para as considerações finais dos nossos professores, ok? Eu vou começar aqui, então, com o Alex, para que ele passe uma mensagem para o público. Mesmo assim, se surgir mais alguma pergunta aqui, ainda temos tempo para responder. Bom, esses dias me perguntaram como é que vai ser o PGR, se vai ter a validade igual ao PPRA, quanto tempo. Bom, o item 1.5.4.6 da NR1 diz assim: no caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão, o prazo poderá ser estendido de até 3 anos. Então, nós temos lá empresas de médio e de grande porte, aonde tem sistema ISO, aonde já tem um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, e
e o inventário de risco for bem elaborado, esse PGR só vai ser revisto daqui a 3 anos. Então, qual é o mercado de trabalho para quem faz higiene ocupacional com o PGR? Eu vejo que o mercado de higiene ocupacional ele vai ter uma demanda muito grande nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos, depois a gente vai ter uma demanda muito grande de higiene ocupacional. E, posteriormente, essa higiene ocupacional vai ter um distanciamento um pouco mais longínquo, né, de 3 anos, à medida que as empresas não sofrerem nenhum tipo de mudança, né? Nenhum tipo de mudança. Uma questão também primordial da higiene ocupacional, inclusa no PGR, no inventário de risco, é quando a gente for fazer a avaliação e a gente falar de grupo homogêneo, né? Às vezes é tão difícil definir grupo homogêneo, né? Apesar do que na norma está lá muito explícito que é o grupo homogêneo, né? Um grupo de pessoas que experimentam exposição semelhante, né? Mas, às vezes, as pessoas não se dão conta que a compartimentação também é importante na definição do grupo homogêneo. Tá? Então, são vários desafios, eu vejo que são vários desafios ao longo dos próximos anos, né? Para a higiene ocupacional e para a segurança do trabalho. Lamentavelmente, alguns equívocos ainda vão continuar acontecendo, mesmo estando claro lá nas NHOs, nas normas de higiene ocupacional, mesmo estando claro na NR15, mesmo estando claro na ACGH, né? Mesmo estando claro no INAC, lá do INSS, né? Tem várias informações que a gente pode obter para ter parâmetro. Lamentavelmente, ainda vai continuar tendo alguns equívocos na área de higiene ocupacional. Por isso, os profissionais, muito bem dito pelo professor Jairo, devem estudar, devem fazer cursos extracurriculares, isso é importantíssimo. Eu sempre digo para os meus alunos, homens e mulheres, né, homens, alunos em geral, deixem de tomar uma cerveja no final de semana, deixem de comprar um batom, deixem de fazer uma balada e economize aquele dinheiro para investir em si, como profissional. Gostaria de agradecer o convite do professor Jairo Brasil e do Ederson por estar aqui hoje, podendo trocar conhecimento, né, com os colegas, e me coloco à disposição aí para questionamentos futuros. Obrigado por enquanto. Continue aí. Professor Jairo Brasil? Bom, Ederson, eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado aí, o Alex, né? Foi tão gentil no recebimento do convite que eu passei para ele. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram, né? Os profissionais, foi muito bom ter a presença aí de todas essas pessoas, né? A Luciana, o Maurício, esteve aí também. Várias pessoas, não vou ser aqui indelicado, de repente não referir a todos. Agradeço a participação de vocês. Quero repetir, né, que esse é o momento realmente da gente estar buscando qualificação, justamente para um futuro que, embora a gente faça algumas críticas, e hoje vivemos num momento muito tenso com essa pandemia, né, mas não só estamos sozinhos nesse momento, não, o mundo todo está passando por isso. Tá? Talvez nós estejamos aqui construindo, digamos assim, um pouco do nosso futuro nessas discussões que fazemos aqui. Né? Isso é um tempo que estamos aproveitando justamente para ver como é que nós estamos e como é que podemos projetar esse futuro. Né? E esse futuro, ele só é possível com uma, digamos assim, uma educação forte, uma educação realmente redentora, uma educação que transforme as pessoas, tá certo? Então, assim,
Se nós hoje estamos enfrentando, digamos assim, uma desindustrialização do país, que a gente já passou, inclusive antes da pandemia, isso já vinha acontecendo, tá? E com isso, a redução dos profissionais de segurança do trabalho nas empresas fez com que cursos técnicos fossem fechados ao longo do país todo, né? Nós perdemos vários alunos de segurança do trabalho por conta dessa redução de matrículas e tudo mais, tá? Mas eu tenho expectativa e esperança que o futuro vai novamente impulsionar essa indústria, porque o Brasil é um país grande, nós temos 212 milhões de habitantes, né? Já tivemos uma indústria que é um parque respeitado na América do Sul, tá? Não deixamos nada para ninguém, olha, nem Chile, que é um país respeitado em termos de tecnologia também, conhecimento, educação, tá? Mas nós ainda somos, digamos assim, pioneiros no nosso, na nossa indústria, no nosso parque industrial. E temos muito a desenvolver. E isso que perdemos, certamente nós vamos recuperar. E para isso nós precisamos de profissionais competentes, né, que sejam bem qualificados, bem formados, né, e essa é a hora da gente realmente, digamos assim, meter o barco, digamos assim, no mar bravio aí para enfrentá-lo, porque nós vamos conseguir enfrentar e passar toda essa dificuldade que estamos nesse momento. E eu creio que isso seria, digamos assim, o nosso futuro, e precisamos acreditar nele. Obrigado, professor, belas palavras aí de muito entusiasmo e motivação. Eu gosto sempre de ter algum entregável, e além de todo o conhecimento que ele é intangível, que vocês estarão levando para vossas vidas, eu quero colocar à disposição de vocês alguns materiais que são modelos de inventários mais voltados para a NR12, que é o meu chão, né? Eu também tenho essa inclinação aí, que nem o Alex falou. Então, vocês podem entrar em contato aí pelo contato@gautica.com.br. Nós também temos cursos NR12. Ô, professor, vamos conseguir um voucher com desconto para o pessoal para fazer o seu curso na Udemy? Eu acho que é um momento, até na empresa a gente tem passado por várias reestruturações de revisão de valores, de preço de cobrança, suspensão de cobranças, perdão de dívidas, tudo que é possível. Porque assim, o Brasil só passará essa dificuldade se nos unirmos, né? Não é a hora, né, de visarmos os lucros apenas, mas sim o compartilhamento. O Alex, ele falou algo que ficou no meio da fala, mas que é muito importante. Mais do que nunca é a hora dos profissionais de segurança do trabalho interagirem, agregarem conhecimento. Nós somos uma equipe aqui de 6 e cada um tem uma especialidade que fica mais destacada. Esse é o futuro do segurança do trabalho, com certeza. O PGR, ele aborda o ambiente, e o ambiente, qualquer ambiente produtivo é complexo. Não tem ambiente homogêneo. Lá terão inúmeros riscos, e os profissionais precisam estar, sim, preparados para isso. Nós temos aqui profissionais da educação que vão dar o caminho, né? Porque o mestre não faz pelo aluno, não é mesmo? O professor até deixou uma mensagem ali. E a questão de modelos, tecnologias, que uma das coisas que a gente pode, nós três aqui, estar ajudando bastante o pessoal, que é o seguinte, há muitas dúvidas. Qual é o modelo da análise de risco? Qual é o modelo do plano de ação? Eu comentei do 5W2H. Dá um Google, pesquisa ali, pega um modelo e joga, respondendo as perguntas do modelo, vocês terão um plano de ação. Estou certo ou errado, professor Alex? Realmente já é alguma ideia para te partir de algum lugar, né? Hoje, o professor Google, né, como todo mundo fala, tem alguns materiais aí que são bons, né? Outros nem tanto, mas eu acho que a ideia é essa, né? A gente unir a dica do professor Jairo, né? E como eu falei, não existe nada novo, na NR22, que já dá alguma informação, e pesquisar modelos de inventário de risco, de questionários de risco, para a gente chegar em algum lugar. A verdade é que não existe nada pronto, não existe uma receita de bolo, como a nossa colega lá falou, né? Mas vão se criando coisas ao longo do tempo, é tudo novo, né? Vão se pegar informações que já existem e vão se criando ferramentas novas de trabalho. E, lógico, evidentemente, ao longo do caminho,
a gente vai se aperfeiçoando, né? Tá aí o nosso e-mail, né? O nosso e-mail da empresa, da TST Consultoria, tst.segurança.trabalho@hotmail.com. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu sempre digo, a gente, no escritório, eu sempre recebo visita de alunos e ex-aluno, praticamente uma vez por semana a gente tem visita aí do pessoal, fora as ligações, né? Professor, como é que faz isso? Me dá uma ajuda, né? E a gente está sempre à disposição aqui para ajudar os colegas. Então, tem uma dúvida, questione, a gente se coloca à disposição, a gente tem equipamentos também aqui para locação, se alguém precisar de algum equipamento, a gente se coloca à disposição. E é isso, é poder trocar informação, né? É poder ter humildade, né? Eu tenho grandes fontes de saber aí, quando eu preciso, eu falo com o professor Jairo também, que é um ícone aí da segurança do trabalho, e falo com outros colegas, engenheiros, a gente pergunta aí e tira as dúvidas, não adianta, é assim, tem que ir se aprimorando sempre e criando, né? A gente vai se criando. Perfeito. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a mais esta live aqui no canal da Gáutica, tivemos esses dois mestres, literalmente, professores, aí, educadores, que também são especialistas em higiene ocupacional, em saúde e segurança do trabalho. Vocês tiverem mais perguntas, a gente estará encerrando a live, que já está rodando a 1h42, mas as respostas não pararão por aqui, porque enviando e-mail, tanto para o e-mail da Gáutica, que eu coloquei antes, que é o contato@gautica.com.br, vocês terão acesso a modelo de inventário, modelo de análise de risco, modelos de planos de ação, que vem da administração, vem de ISOs, a gente tem tudo isso organizado, poderá estar fornecendo para vocês. Vocês vão ter dúvidas de como usar, vocês vão poder entrar em contato também com o Alex pelo tst.segurança.trabalho@hotmail. Como ele mesmo falou, ele ajuda, ele aluga, ele dá consultoria. O professor Jairo, pela Brava Consultoria, não é mesmo, professor? Também pode estar ajudando. E aqui, mais uma vez, a Luciana, muito carinhosa, como sempre. Jairo é meu referencial também, principalmente em NR12, higiene ocupacional. A Luciana, de certa forma, ela foi o nosso quarto elemento nessa live, não é mesmo, professor? Com abordagens e contribuições muito valiosas. É uma colega muito querida de docência também, né? E nós seguidamente trocamos algumas informações e ideias, né? Valeu, Luciana. Um grande abraço para você. Uma hora dessa a gente se encontra depois dessa pandemia aí, né? Então tá, forte abraço para todos que estão nos assistindo. Foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês. E até a próxima live. Vamos planejar. O professor Jairo já tem um projeto que ele quer estar celebrando o conhecimento com o pessoal aqui pela internet de modo periódico. Vamos definir aqui as regras, nosso modelo, e trazer grandes nomes como tivemos aqui o Alex Marcolino. Valeu mais uma vez, Alex. Até mais. Tchau, um abraço a todos. Muito obrigado.